Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos, meus irmãos, orar a Deus, pedir ao Senhor que venha nos abençoar através desse estudo da palavra do Senhor. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai celestial, Senhor, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, louvamos o Senhor por poder estar no seu santuário, Senhor, na tua presença, te adorando, te exaltando. Senhor nosso Deus, desejamos que o Senhor manifeste os dons do seu Espírito Santo, Senhor, enquanto nós ministramos a sua poderosa palavra. Espírito Santo, vem abrir a nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para ministrar também, para entender a voz do teu Espírito na vida de cada um de nós, ó Pai querido. Ó Espírito Santo, nos ensina, ó Senhor, nos dá a sabedoria do alto, o discernimento, Pai, para compreender a tua vontade para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar assim de pé os irmãos, por favor, de pé, abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. No capítulo 8. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Glória a Deus. 8 e no versículo 30, meus irmãos. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém. Os irmãos podem assentar-se, glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós temos um texto que traz aqui para nós um ocorrido, né? Onde o eunuco, um etíope, né, que estava vindo de Jerusalém, tinha ido adorar a Deus e estava retornando. E nesse retorno tem esse encontro com Filipe. Ou o Senhor, o Espírito Santo, manda que Filipe, né, acompanhe aquela carruagem, aquele homem. E Filipe até teve que correr um pouco para acompanhar. E aconteceu exatamente o que nós vamos refletir nesta noite, trazendo um estudo para a nossa vida, para a igreja, né? Para a ação da igreja e a compreensão. Tá? Então o tema de hoje, irmãos, é sobre as boas novas de salvação. E o ponto alto do que nós vamos comentar aqui é uma pergunta, né, feita... aliás, que Filipe faz ao eunuco, né? Nessa pergunta o eunuco ele responde dizendo como é que ele pode entender se alguém não explicar. Então eu creio que esse tema, esse assunto, né, é um dos pontos que a igreja, nós devemos refletir sempre, né? A igreja tem essa missão maravilhosa, irmãos, de ir até as pessoas, de estar presente na vida das pessoas, levando Jesus. Quando a gente diz Jesus, é a palavra, é o ensino, é a oração, né? Enfim, tudo aquilo que o Senhor Deus nos orientou a fazer, ir de pregar, ensinar e curar. Então essa foi o ministério tríplice de Jesus. Ele trabalhou em cima desses três pilares, né? De pregar, de ensinar e de curar os enfermos, libertar os demônios. Então essa foi a ação mais visível de Jesus nas suas ações. E a igreja primitiva, ela também se dedicou muito, né, a essas ações também. E é o exemplo para nós, né? Então, nós vamos refletir um pouco aqui, porque nós, como igreja do Senhor, irmãos, podemos aplicar exatamente o que aconteceu com Filipe, né? Nós temos que estar presente na vida das pessoas, devemos, e nas oportunidades que nós tivermos, vamos levar o conhecimento de Deus, né? E aí nós vamos pegar alguns pontos aqui do eunuco e de Filipe, desse momento, para ir trabalhando aqui no nosso coração, o Espírito Santo falando comigo e com você também, né? Porque aqui não é só um fato histórico, mas é também uma lição, né, de aprendizado para a igreja, tá bom? Então nós temos a missão que Jesus já ordenou a toda a igreja dele: ide, pregai, né, ensinai, curai, e a missão da igreja é isso aqui. Agora, a decisão é do homem. Jesus diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado.
Não somos nós que vamos fazer as pessoas crerem. Não, nós somos a voz. Nós vamos anunciar, nós vamos ensinar, nós vamos orar, nós vamos manifestar o poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Mas quem vai ter que decidir são as pessoas, né? Mas nós vamos ver aqui também um resultado maravilhoso nesse curto tempo que Filipe teve com o eunuco também, para que nós também vamos aprender um pouco, irmãos, para sermos objetivos e pedir a Deus uma direção realmente de como aproveitar esse momento com as pessoas, tá bom? No sentido de transmitir a salvação e também a edificação na salvação. Bom, nós vemos aqui, irmãos, nesse encontro, que um ponto que é também comum a quem está fora e até quem está dentro da igreja também, é a necessidade de ser instruído, né, de ser orientado para compreender as Escrituras. Tá? O homem mais letrado, mais formado em letras, mais conhecedor de letras, quando ele lê Bíblia, ele não entende quase nada de Bíblia. Né? E aí um irmão que não sabe nem ler direito, começa a falar da Bíblia e ele começa a entender. Eu me lembro que uma experiência na minha vida que marcou foi quando eu fui visitar uma igreja evangélica e um leu e o outro pregou. E eu perguntei, né? Eu sempre falo isso, perguntei a quem me convidou, como é isso? Um leu e o outro pregou, por quê? Ele disse, porque o que pregou não sabe ler, né? Mas pregou tempo longo. E aquilo me constrangeu, eu digo, como é que pode? Eu sei ler, eu dou palestra, e eu leio a Bíblia, não entendo nada, e esse homem não sabe ler, entende tudo, né? Até me chamaram de burro, né? Você está lendo a Bíblia? Estou. Então me explica aí, você já entendeu? Eu digo, não entendi nada ainda. Então tu é muito burro, né? Lendo uma coisa que não entende nada. Mas no dia que eu aprendi, eu peguei o telefone, liguei para aquele colega de trabalho e comecei a pregar, que ele desligou o telefone, nunca mais atendeu, né? Então assim, quando nós aprendemos na palavra de Deus, do Espírito Santo, irmãos, não é um aprendizado simples, simplesmente literário, acadêmico, não. É um aprendizado do Espírito, além das letras, né? Então tem muita coisa realmente nas Escrituras que é muito difícil de entender, até pelo conteúdo das Escrituras literárias. Né? Você imagina que há quanto tempo as Escrituras foram escritas? Nós vamos ver um detalhe aqui também, que é para nós entender porque que muitas pessoas que lê a Bíblia, que nos ouvem, às vezes não conseguem entender nada e a gente tem que ficar ali orando e falando, porque vai precisar também da revelação do Espírito Santo. Muito bem. Então, irmãos, aqui tem eu sempre gosto de colocar alguma coisa assim para confrontar, porque a gente precisa sentir o choque da realidade. Lamentavelmente, irmãos, a cada ano que passa, a igreja confessa em Jesus, grande parte, não são todos, grande parte está distraído, irmãos. Está distraído com muitas diversões, que não é pecado, certo? Não lê Bíblia, aliás, lê pouca Bíblia, estuda pouca Bíblia, reflete pouco, né? Nós temos procurado disponibilizar o máximo de informação e de estudos, tá? Mas o que a gente vê é uma distração muito grande, as pessoas ocupadas em muitas coisas, trabalho, ok, família, tantas coisas que é necessário e outras coisas que não é tão necessário, fica desperdiçando tempo, quando deveria estar se dedicando à oração, à palavra, a realmente se aprofundar em Deus, né? Então tem uma palavra que o inimigo está trabalhando, que é a distração, tirando as pessoas do mais importante, né? Do mais importante. Então, esse é um ponto seríssimo. E devido à distração, irmão, nós temos vivido uma fé muito superficial, né? Tem crente até que tem medo de que alguém lhe faça uma pergunta porque ele não sabe responder, pessoas do mundo, coisas simples, né? E aqui Filipe estava preparado. Quando o eunuco pediu para ele subir e explicar, ele explicou e explicou com convicção mesmo, com certeza ali. Claro que não tem todos os detalhes da conversa de Filipe com o eunuco, mas o principal ali foi anunciar Jesus. E aquele eunuco, nós vamos ver que ele creu e já pediu o batismo, né? Então, essa deve ser a ação da igreja.
trabalhar no evangelho com objetividade, irmão, com contato real na vida das pessoas, para trazer elas para Cristo. A gente diz assim, trazer para a igreja, não é querendo dizer que uma pessoa só é crente se for na nossa igreja, tem que ser nessa igreja, de forma nenhuma, nada disso. Quando a gente pensa no templo, pensa na igreja, nós estamos pensando em cuidar dessa pessoa, em acompanhar a vida dessa pessoa com a instrução da palavra de Deus, tá? É nesse sentido, tá? Então, assim, a Bíblia diz que todo trabalho, irmãos, está escrito, tem proveito. Jesus vai trabalhar, o Espírito Santo, mas nós temos que ser mais objetivos, e eu tenho aqui uma lição para nós de objetividade. Falar realmente o que precisa falar, e com a direção e a sabedoria de Deus, para que o Espírito Santo possa trabalhar e convencer as pessoas do pecado, né? Muito bem. Então, quando Filipe fala com o eunuco e pergunta para ele se ele entende o que está lendo, ele está lendo exatamente no profeta Isaías, né? E ele está lendo sobre o sofrimento do Messias, né? Que era uma ovelha, e ele não entendia, né? E ele pergunta se o profeta ali está falando dele mesmo, do profeta, de quem é que ele está falando, e aí Filipe mostra claramente que ali se trata do Messias, era uma profecia que apontava para o Messias, aquele Jesus, né, que veio, foi rejeitado pela nação de Israel, toda aquela história, está falando daquele Jesus, e da forma como Filipe explicou, ele foi convencido pelo Espírito Santo, mas também através da instrução, da orientação, da explicação, da explanação de Filipe, tá? Então, ele não entendia. Agora, nós temos mais um detalhe aqui importante, tá? Quando o eunuco está voltando, ele está voltando de onde? De Jerusalém. Ele tinha de fazer o que em Jerusalém? Ele tinha ido adorar a Deus. E o eunuco, irmãos, aqui também no texto, diz, fica claro que ele era um prosélito, né? Uma pessoa não judaica de nascimento, mas se converteu ao judaísmo. Tá? Então ele era um prosélito. O que é um prosélito para o judeu? É um discípulo para Jesus. Nós dizemos que alguém que está servindo a Deus é servo de Deus, mas também é discípulo do Senhor Jesus. E no judaísmo, quem se convertia ao judaísmo era chamado não de discípulo, mas de prosélito, que tinha o mesmo sentido do discípulo de Jesus. Então ele era um prosélito, né, do judaísmo, da religião judaica, era convertido ao judaísmo, estava vindo do templo, tinha ido adorar a Deus, estava com a cópia do livro de Isaías na mão, né? Então era um homem que adorava, que cultuava, que adorava, né? E que lia as Escrituras, mas que não entendia, né? E aqui eu quero colocar um ponto aqui para nós, assim. Essa pergunta eu tenho que fazer para mim, tenho que fazer para você também. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou entendendo o que está escrito? Ouçam bem, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou entendendo o que está escrito? Eu estou entendendo o que é que o texto está falando, o que é que Deus está falando? Nós precisamos de duas ferramentas básicas. A primeira é conhecer as letras. Eu posso conhecer as letras porque eu sei ler, eu estudo as letras, mas eu posso conhecer também as letras ouvindo. Hoje tem a Bíblia escrita em áudio, em braille, né, para o cego, tem o surdo, ele também tem a informação do texto literário, tem estudos aí, irmãos, abundantes de explicações literárias com o sentido real do que o texto está falando, de forma que nós temos hoje todo o recurso abundante suficiente para entender o texto, a letra, o que está escrito, o que é que o texto está falando, né? Para quê? Para nós não ter uma compreensão errada do que Deus está falando, né? Ou ficar sem entendimento. Então aqui nós temos um ponto aqui muito importante na vida do eunuco. Olhe bem, ele era um dos principais, irmãos, ele era um homem importante lá no reino dele, né? Na Etiópia, era importante, era um principal lá, era um homem conhecedor, certamente intelectual, tal, tinha muito conhecimento, tinha poder também econômico, né, social, né? E quem era Filipe que apareceu ali? Ele
certamente nunca tinha nem visto Filipe. Quem era Filipe? Aparece um homem ali correndo do lado da carruagem, né? Imagina alguém aparecer do nosso lado do nada assim e começar a falar conosco, né? Então, ali a gente vê uma coisa na vida daquele homem que é muito importante para mim, pastor, para você, para todos nós. Humildade, irmãos. Às vezes o que nos impede de aprender é humildade. Todos nós estamos o tempo todo aprendendo, tá? Até porque os textos da Bíblia, tem textos literários que ele pode ser interpretado, o sentido é um só, mas ele pode ser visto de vários ângulos, de várias maneiras, aqui dali, e isso requer a humildade para entender as explicações do texto. Então, assim, todas as pessoas, irmãos, principalmente que querem pregar e que querem ensinar e que querem evangelizar, deve ter uma sede muito grande de aprender o que a Bíblia está falando. Não estou nem falando de coisas complicadíssimas, não, porque aqui é interessante que Filipe não foi dar uma aula de hebraico, de grego, não foi contar a história de Israel lá de Abraão, não, ele foi direto, explicou ali aquela profecia e disse de quem se tratava com os argumentos que certamente o Senhor lhe deu, e aquele homem foi convencido, tá? Então, o que as pessoas querem é entender o que está escrito. E para mim explicar o que está escrito, eu tenho que entender o que está escrito, sim ou não? Então, fica esse ponto aqui para mim e para você. Quando eu leio um texto, eu estou entendendo o que o texto está falando? Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, quem vai transmitir, se ele não tiver entendimento, ele pode cometer erros grosseiros e cair no descrédito de quem está ouvindo. E, independente de pregar ou não, de ensinar ou não, de evangelizar, outro problema é nós termos um entendimento errado do que está escrito e crer numa coisa puramente pessoal, minha, e não é o que Deus está falando. E nós sabemos que tem grandes religiões no mundo crendo em coisas que não tem nada a ver com as Escrituras e, pior, confessando Jesus. Porque alguém teve um entendimento errado e levou as pessoas a crerem errado. Tá? Então, irmãos, esse ponto ele é muito importante. Aqui nós não estamos falando de um alto nível, né, de conhecimento, expert. Não, é o básico. Se você souber o básico para se salvar, para ter o conhecimento da salvação e ter o Espírito Santo e a fé, com certeza nós teremos grande alegria de ser testemunhas de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Então vamos aqui aos pontos que eu coloquei aqui que eu acho importante. Primeiro, então esse homem, o eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, Deus de Israel. Isso mostra que aquele homem era um prosélito, uma pessoa não judia, né, não era judeu de sangue, de nascimento, mas se converteu ao judaísmo, possui uma cópia do livro de Isaías. Quando Filipe ouve lendo Isaías, faz a crucial pergunta: entendes tu o que lês? E aí nós vamos ver imediatamente a reação daquele homem, uma demonstração grande pela posição que ele tinha de humildade, se mostra também honesto na resposta que dá a Filipe. Como poderei entender se alguém me não explicar? O etíope, ele queria entender, esforçava-se para entender. Então, olha que coisa maravilhosa. Aqui eu vou primeiro aplicar para nós, irmãos. Nós temos que vencer a preguiça de ler. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu postei um vídeo de 2 horas, assim que eu postei, uma irmã mandou uma mensagem para mim: pastor, acho que tem alguma coisa errada nesse vídeo. Eu digo: mas qual é o problema? 2 horas? Sim, são 2 horas, é o culto. Aí quando ela foi ver a pregação de 40 minutos, né? Ou quando é a doutrina de 1 hora, 1 hora e 10, escolas bíblicas, tem pessoa que não consegue ficar 1 minuto. Tem gente que não consegue ficar 1 minuto ouvindo, não consegue. Né? Não consegue. Teve um tempo aqui na igreja que nós tentamos fazer uns trabalhos aqui de vídeos educativos, de família, de tudo, para ver o filme e depois fazer algumas reflexões, mas acabou não dando certo porque as pessoas não se concentram, irmãos.
Inclusive eu falei para uma irmã, você tem que parar aí um pouquinho para ouvir. Eu não consigo, pastor, não consigo. Mas isso tudo, irmãos, é uma questão de hábito, tá bom? Se você começar a exercitar o hábito da leitura, de ouvir, de acompanhar uma mensagem, você vai ver que você mergulha naquilo dali, o tempo passa, você nem vê, porque você está, aqui como traz um exemplo do eunuco, o esforço dele, irmãos, tá? Então é muito importante isso daqui, a humildade, o reconhecimento que não sabe, a sinceridade, eu não sei, eu quero aprender, tá? Eu quero aprender, uma das coisas que me maravilha, irmãos, é quando eu ouço um comentário que eu ainda não sabia sobre um determinado assunto, e principalmente da fé. Isso me dá uma grande alegria, porque é mais um ponto que eu vou aplicar na minha vida e que certamente eu vou desenvolver como ser humano, como ser espiritual, como servo de Deus, e quando se trata de formação teológica, como um pastor, não só para dar show de conhecimento, de apresentação, não, mas para transmitir, primeiro para mim, conhecimento para os outros. Então, a gente também tira uma lição daqui, irmãos, que a igreja primitiva, ela tinha uma preocupação muito grande com o ensino-aprendizado, com ensinar e aprender, tá? Porque foi uma das ordenanças do Senhor Jesus: ide e ensinai todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vai ficar um pouco alto porque nós estamos concorrendo lá fora. Olha, ensinar todas as coisas. Jesus quer que a igreja aprenda tudo o que ela puder, diz o Senhor Jesus, e ensine tudo o que aprender. Esse é um mandamento do Senhor, irmãos. Então, quando alguém não tem interesse de aprender, ele está perdendo alguma coisa. Eu vou perder minha salvação, pastor? Pastor, não, mas pode, de repente, ter uma crença errada e perder a salvação. Isso daí não vem ao caso, né? Mas o ponto alto que nós temos como igreja é de aprender e ensinar. E, meus amados irmãos, a gente vê aqui, esforçava-se para aprender. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele diz assim: sobe aqui e me ensina. Eu já vivi várias fases da igreja, já vivi tempo que as pessoas imploravam para a gente ensinar. Implorava. Nós já chegamos a ter aqui 30, 40 pessoas na escola bíblica, de adultos. Aí a gente consegue matricular 25, vem 5, 6. Claro que tem mais, mas os outros não estão participando, estão nas escolas, nas outras classes. Então, eu não gosto, e certamente Deus não gosta também, irmãos, ele não quer nada forçado, obrigado, porque Deus não gosta disso. Deus quer que seja voluntário, de coração, porque vai ter fruto, tá? Vai ter crescimento, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui, não se sinta julgado por mim, tá bom? O que eu quero que você entenda a importância de nós aprender. Agora, recentemente, uma pessoa disse: eu acho que eu não venho mais não, porque eu não aprendo nada, eu não entendo nada. Aprende sim, entende sim, irmãos. Quantas escolas bíblicas tem num mês, num ano? Se eu aprender, em cada escola bíblica, aprender o significado de uma palavra, quando terminar o ano, eu já aprendi muitas palavras, quando eu juntar, eu vou ter mais conhecimento. E nós vemos que as pessoas que se dedicam, principalmente à oração e à palavra, elas se desenvolvem, elas vão falar, começa a sair frases, mensagens, começa a ter mais inspiração. É diferente. Quando a pessoa não está se dedicando, a gente vê que a pessoa estaciona no desenvolvimento. E o desenvolvimento, irmãos, faz bem a nós, né? Com todo respeito às pessoas que não cresceram fisicamente, né? Mas quem gostaria de ser sempre pequeno, sempre miudinho? Não, a gente quer, né? Tem gente que até se gloria por ser grande. O Felipe está ali, ó, grandão, né? O Felipe não, o Mateus, né? Tá certo? Já temos aqui esqueci o nome agora do jovem, né? Raí tá, não sei quando é que ele vai parar de crescer, né? A irmã Rita disse que foi cumprimentar ele, ficou olhando lá para cima, né? Então, assim,
Mas o que Deus quer é um crescimento saudável, né? A gente está falando fisicamente, mas numa figura do crescimento espiritual. E a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como isso nos faz bem. Tá, então este homem, irmãos, ele era instruído, tá? Mas ele não tinha esse conhecimento aqui da profecia de Isaías, tá? Ele era um oficial. Um oficial, ele, para ocupar um cargo, ele tinha conhecimento literário, era intelectual, e além do mais, era também um religioso, mas um religioso que ainda não entendia essa profecia. E quantas coisas eu também não entendo, né? Tá certo? Então, faz um esforcinho, façamos um esforço, tire um tempo, tá? Para cada coisa, e para ler, estudar, aprender. Quem não sabe ler, ouça, tá aí, ó, Bíblia toda em áudio, né? Às vezes, ó, eu tenho um comentário que sai, um texto que eu pesquiso, e eu estou fazendo outra coisa e não quero ficar lendo. Aí lá tem o fonezinho, eu clico no fone, aí tem uma voz lá lendo todo o texto para mim, enquanto eu estou, às vezes, arrumando um papel, uma coisa, e estou ligado. Valeu. Quando tem uma coisa importante, eu paro, volto. Então, isso é muito bom, irmãos. É muito bom a gente desenvolver, tá bom? É bom para si, é bom para a igreja, é bom para tudo. Então, eu quero pegar o exemplo do eunuco aqui. Se esforce. Amém? Se esforce. Chame alguém. Peça ajuda. Peçamos ajuda. Eu também preciso. Bom, o eunuco, ele foi sincero. Ele disse: se não tiver quem me explique, eu não entendo. Ele está dizendo: eu não vou entender só. Tem coisa que eu e você, nós não vamos entender sozinho. Eu já chamei a atenção de uma pessoa que não congrega mais conosco, que tinha um negócio de um particular com Deus. Aí não queria participar de doutrina, de escola bíblica, porque Deus revelava tudo. Meu irmão, sai dessa daí, porque um monte de religião já foi criado através do isolamento. Olha, tem coisa que Deus não vai me dar o entendimento, só eu e Deus. Ele vai me dar através de outro, para Ele dizer que Ele está em nós. A graça de Deus está derramada sobre nós, para que ninguém se ache o doutor, o sabedor de tudo. Não. Às vezes uma criança pode abrir a boca, falar uma frase e abrir a nossa mente, tá? Quando a gente está com aquela sede de entender, de aprender, tá bom, meus irmãos? Então, todos podem aprender, tá? Eu fico feliz quando alguém liga para mim: pastor, cadê o vídeo da escola bíblica? Tá bom, irmã, daqui a pouco ela liga: ainda não está aqui, vai já chegar aí. Então, isso me dá uma alegria, porque eu sei que aquela pessoa está querendo aprender. Isso não é nenhuma vaidade para mim, irmãos, isso é uma alegria, porque eu sei que e a gente vê que a fala, o modo muda, porque quem muda é Deus, é a palavra, né? Então isso é maravilhoso. Muito bem. Tudo que Deus julgou necessário ao homem saber foi escrito. Amém, irmãos? O que está escrito na Bíblia é o suficiente. Pastor, mas e as revelações? Sim, Deus pode revelar. E revela e mostra. Você está lendo a Bíblia e Deus está abrindo sua mente, a minha, está nos mostrando coisa que só o literário não mostraria. Está nas entrelinhas ali, tá? E aí é a presença do Espírito Santo, que Jesus disse que quando Ele viesse, nos ensinaria todas as coisas. Mas percebam que nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que abrir a revista da escola bíblica, nós temos que abrir a Bíblia, nós temos que ler algo de bom, né, que Deus dá aos homens, né, para nos ensinar. Então, tudo isso, irmãos, vem para nós hoje dentro desse ambiente de hoje, de aprender e ensinar, tá? Como é importante para nós pessoalmente, nenhuma vaidade, e para a igreja. A Bíblia, meus irmãos, ela não foi escrita em pouco tempo, tá? E foram 40, olha só, 40 autores diferentes que escreveram a Bíblia ao longo do tempo, tá? De classes sociais e nível intelectual diferente. O que é classe social? Um era do campo, um era do poder da época, tinha um cargo elevado, de várias classes sociais, níveis sociais, né? Intelectual. Uns
Tem deles que nem escreveram, alguém escreveu para eles. Então, para a gente entender como a Bíblia foi escrita, tá? Aproximadamente 40 autores, né? Em 4 continentes diferentes e em épocas diferentes, muito escrevendo sem o conhecimento do escrito do outro. Então, teve muitos que escreveram sem saber o que o outro tinha escrito, não era nada combinado, e não entra em choque. E o que foi de revelação de profecias para o tempo se cumpriu. Jesus é um exemplo, né? Que no tempo veio o Messias que foi prometido, né? Que é o que está lá no profeta Isaías, né? Na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo se cumpriu, chegou Jesus. E também a Bíblia, irmãos, ela foi escrita num período de cerca de 1.500 anos, tá bom? Foram escrevendo, catalogando o tempo que foi escrito, somando dá uns 1.500 anos, o período que ficaram escrevendo a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, tá? Esse período, se eu não me engano, uns 3.500 anos por aí, mas de escrita mesmo, tempo de escrita, uns 1.500 anos, né? E aí tem um ponto aqui interessante, irmãos, que me chama a atenção e que, logo que eu aprendi isso, eu comecei a me despertar mais para estudar mais, né? Porque um estudo mais aprofundado, a gente tem que estudar várias disciplinas que envolvem antropologia, que envolvem história da igreja, que envolvem muitas questões também históricas, né? Para entender o porquê daquele tempo que foi escrito. Isso é mais complicado, né? Para a gente ter uma visão mais ampla de tudo, né? Ou de tudo não, de muitas coisas, né? Porque de tudo não. Mas enfim, mas o básico, o necessário, irmãos, está bem facinho. É só colocar o ouvido, prestar atenção e você vai recebendo. Dúvidas? Hoje tem professores de sobra aí para ensinar, viu, irmão? E ainda tem a inteligência artificial, viu? Enquanto ela não está, ela ainda não sofreu muitas influências, ainda está bom, porque você bota um tema lá na inteligência artificial e ele é como um dicionário, né? Que vai buscar o que realmente os escritos falam e não o que as pessoas querem falar, tá? Então ainda tem uma segurança. Eu não sei o futuro como será, porque a gente sabe que por aí também tem uma arma do inimigo, né, para dominar o mundo, mas tem um outro lado também que está envolvido a questão comercial, mas não vem um caso não, tá bom. Vamos lá. E a Bíblia não se contradiz em parte alguma. A Bíblia é um milagre de Deus, né? Com certeza. Então, tem algumas aparentes contradições, mas quando a gente vai estudar a cultura, vai estudar a história, vai estudar o porquê e pega a Bíblia com a Bíblia, Jesus também trouxe muito ensinamento do Antigo Testamento, muitas explicações, de forma que quando alguém se contraria ou quando alguém acha que está contradizendo, é porque não está entendendo. A verdade é essa, porque a Bíblia não se contradiz, essa é a verdade, tá bom? Muito bem, vamos avante. O eunuco Israel esperava, grande parte da nação continua esperando o Messias, uma parte da nação naquela época aceitou aquele Jesus lá, e de lá veio a igreja messiânica, né, com algumas diferenças até grande também da crença do cristianismo, né, tem uns problemas, mas eles creem naquele Messias daquela época, tá certo? Aí tem uns problemas aí de interpretações que é meio complicado, mas não vem muito ao caso. A questão o eunuco, ele também esperava o Messias, mas não aquele que veio. Mas com as explicações de Filipe, ele entendeu que aquele realmente era o Messias. Tá bom? Então, isso é outro ponto importante, irmãos. Se alguém quer fazer missões, irmãos, evangelizar, você quer fazer missões, nós queremos fazer missões, a igreja quer fazer missões, o primeiro livro da Bíblia que ele tem que ler é o livro de Atos, viu, irmãos? O livro de Atos é um manual de missões. Tem muita instrução e experiências práticas ali, tá? Muito bem. E aqui é uma delas, né? Após a explicação de Filipe, ele creu em Jesus como aquele Messias prometido que ele leu no livro de Isaías, sendo inclusive batizado por Filipe.
Você está com a sua Bíblia aberta em Atos? Vamos ler Atos 8, no versículo 35 ao 38. Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, ele pegou exatamente ali na escritura, no livro de Isaías, o ponto principal que precisava ser falado, que deve ser o ponto principal que a igreja deve gastar muito tempo, é dizer às pessoas quem é Jesus, né? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, né, nessa parte do livro, lhe anunciou a Jesus. A Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé da água, de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Meus irmãos, aqui tem um ponto também que eu acho muito importante para nós como igreja. A visão de ganhar almas, irmãos, começa com alguém, começa anunciando, falando, e alguém confessando Jesus como Salvador. Mas não para aí não, amém, irmãos? A missão, por exemplo, de um evangelista ganhador de almas, é ele e as pessoas, colocar o evangelho de Jesus, né? As pessoas pelo Espírito Santo se convencem de que Jesus é o seu Salvador, o único Senhor, e confessa Jesus. A obra do evangelista ainda não terminou. A obra do evangelista é cuidar daquela pessoa até levar ele ao batismo. Quando ele é batizado, agora a responsabilidade é do pastor da igreja para cuidar daquela ovelha. Tá? É claro que uma pessoa não é cuidada só quando é batizada nas águas, mas assim, de uma forma geral é assim que acontece. Tá? Tem pessoas que se contentam, e que é uma bênção, em sair falando, entregando literatura. Um irmão certa vez chegou na minha casa, assim, no dia seguinte que ele evangelizou a noite toda, disse assim: ganhei 1000 almas. Que bênção, me deu o nome de algumas aí para nós orar. Não tinha o nome de uma pessoa, nem um nome escrito no papel, não tinha para orar. Então assim, a mensagem do evangelho, ela é para ser proclamada mesmo. Mas, aqui tem um exemplo. Quando uma pessoa entende a mensagem do evangelho, ela pede logo o batismo. E ele não queria perder a oportunidade de pegar ali Filipe e ser batizado, porque ele não sabia mais quando era que ia ver Filipe, ou se tinha algum outro cristão lá para onde ele ia, né? Então, certamente ele... Está aí a água, o que é que me impede de ser batizado, né? Tá? E aqui tem uma liçãozinha para nós também, porque às vezes fazem algumas perguntas, tá? E a gente tem aqui algumas respostas. Vamos lá. Eis aqui a água, versículo 36, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Algumas denominações, irmãos, pegam esse texto para justificar o batismo de uma pessoa logo que aceita Jesus, certo? E aí existe uma polêmica no mundo cristão, a internet está cheia disso aí. Uma pessoa aceitou Jesus, ela sendo casada ou não, estando só vivendo maritalmente, ela ainda tendo algum vício, alguma coisa que precisa se libertar, ela pode ser batizada? Né? Ela pode ser batizada? Meus irmãos, é assim, se uma pessoa crê em Jesus, por esse texto, ela já poderia ser batizada. Né? Por quê? Porque o que é o batismo, no primeiro momento? O batismo é o quê? Uma declaração pública de fé. Mas quando nós vamos para a Escritura, nós vamos ver que o batismo tem algo mais profundo. Tem um texto nas Escrituras, Paulo ensinando, que diz assim, que o batismo nas águas tem uma figura também de quando Jesus
né, foi sepultado e ressuscitou. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Quando o homem é batizado nas águas, nós deve ter também essa figura de que a pessoa está sendo sepultado, uma forma simbólica de sepultar o velho homem e ressurgir o novo homem. Claro que não vai ser as águas que vai fazer isso na vida do homem, já tem que ter acontecido no coração. O que é o coração? O ser interior. Por isso que não dá para pegar esse texto isolado e, na hora de um batismo, quem quiser se batizar, se batiza, como algumas igrejas, inclusive, tem igrejas que mandam chamar o povo para se batizar, porque quanto mais gente, né, mais bonito. Não, não é bem assim. Tem gente que se batiza porque acha bonito, crendo em Jesus, mas não é liberto. Ainda é preso nos vícios, ainda tem uma vida, às vezes, irregular, indecente. Tá. Mas se essa pessoa morrer sem se batizar? Mas nós temos que lembrar que o batismo não salva. Mas Jesus diz: quem crê e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado. Mas o ladrão, o malfeitor que estava na cruz com Jesus, que se arrependeu, ele não foi batizado, ele se salvou, porque ele não teve tempo de se batizar. Então a gente precisa entender essas coisas. Eu estou falando isso porque uma pessoa estava já pronta para ser batizada e outra pessoa me procurou. A mãe procurou, que a filha estava querendo se batizar e ela não era casada, vivia maritalmente com o marido já há muitos anos. Ela tinha família. E o pastor, lá os pastores dele disseram que não tinha problema nenhum. E aí a mãe: não, filha, não é certo, não faça isso. E eu vou dizer um agravante aí. O seguinte, normalmente quando as pessoas se batizam nas igrejas evangélicas, elas também já vão tomar ceia. E a implicação maior não é nem tanto o batismo, é a ceia, porque aí a ceia já requer uma vida mais de temor, de obediência, né? Como Paulo disse: aquele que tomar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas aí algumas igrejas dizem assim: não, mas é ele Deus, está escrito, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu entendo nas letras ali, nas entrelinhas, que o apóstolo Paulo está trazendo um peso, irmãos, de responsabilidade quanto a tomar a ceia do Senhor. Não tomar indignamente. E quando ele diz examinar, é aquilo que só eu e você sabe. E Deus, só eu sei e Deus sabe, só você sabe e Deus sabe. Mas se uma pessoa está escandalizando, está vivendo uma vida de envergonhando o Evangelho, ela não deve tomar a ceia. Aí para que batizar uma pessoa que ainda não está com a vida alinhada? Não é estado de perfeição. E aqui acolá alguém bate em mim dizendo: para de pedir o povo para ser perfeito. Eu digo, aliás, para de querer que o povo seja perfeito. Eu digo, mas quem quer que o povo seja perfeito é Deus, mesmo sabendo que ninguém é perfeito. Tá? Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito, disse o Senhor. Também no Novo Testamento está escrito: não pequeis. Mas Deus sabe que a gente peca. Mas Ele está dizendo: eu não quero você pecar. Então assim, aí quando a gente vai falar de batismo, a gente não pode pegar uma passagem dessa isolada. Tá? A gente tem que entender esse contexto. Pastor, mas isso não é dificultar a vida das pessoas? Não, isso é encaminhar as pessoas na verdade. Amém, irmãos? Então, eu também vivi uma experiência inesquecível, que nós estávamos realizando um batismo público numa lagoa ali em Calcaia, depois do centro de Calcaia, e alguém chegou para mim antes de começar o batismo e disse assim: pastor, tem uma irmã aí querendo se batizar. Não é do nosso ministério. Batiza? Depende, batiza. Chama ela aqui. Aí a pessoa chegou, conversei 5 minutinhos com a pessoa, fiz algumas perguntas a ela e umas explicações. Ela disse: não, então não estou preparada para me batizar, não. Então, só isso. Não é colocar vida, porque se a pessoa não tiver com a vida alinhada com Deus, irmão, o batismo não vai salvar ela, não. E ela pode achar que é normal viver na igreja de qualquer jeito, tá bom? Então, vamos lá. Era só para esse comentário todinho para explicar isso daqui, porque alguém já questionou.
Mas está aí, o eunuco batizou, Filipe batizou o eunuco. Vocês ficam botando dificuldade aí. Dificuldade para quê? Para o povo ingressar na igreja de qualquer jeito e não ter o temor de Deus, não aprender a temer a Deus? Não. Então, vamos entender isso, ok? Então vamos lá. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, meus amados irmãos, Deus vai permitir o batismo de alguém assim de última hora? Pode acontecer. Em São Paulo nós tivemos uma experiência tremenda. Uma irmã que tinha Alzheimer, uma anciã, ela estava toda confusa, e nós começamos a fazer culto lá pela cura, e a mulher, a anciã, aceitou Jesus. E a filha dela, não, mas ela não sabe o que está fazendo não. Mas ela dizia, eu sei sim, eu estou aceitando Jesus, o Salvador da minha alma, e falava e tudo. E nós batizamos ela, rapidinho. Levamos em cadeira de roda, batizamos. E logo depois do batismo, no dia seguinte, ela não já sabia mais de nada, não conhecia mais ninguém. E depois a filha dela também aceitou Jesus. Então, assim, tem coisas que são exceções, dependendo da situação. Outro ponto interessante que a gente pode pensar aqui, é que aqui nesse texto não traz todos os detalhes daquela conversa. Com certeza, esse eunuco, conversando com Filipe, ele também dava demonstração de temor a Deus, né? Porque ele era da religião judaica, aprendia sobre os mandamentos do Senhor, servia ao Senhor. Então, tem pessoas que chegam na igreja, irmãos, e eles chegam já com a vida bem arrumada. Eu conheço pessoas que chegam nessa igreja aqui, que desde o dia, logo em seguida, se enquadrou, aceitou, foi uma coisa maravilhosa, né? Tem uma irmã aqui que andava no temor de Deus, tudo certinho, esperou 7 anos para se batizar nas águas. E quando chegou o tempo, ela se casou, se batizou, Jesus salvou o esposo, e hoje os dois servem a Deus. Né? Tá? Então, assim, Deus faz as coisas no tempo dele, da forma dele, e é bom assim, que a gente tem aquele sentimento de paz, e que estamos fazendo a coisa certa. Mas vamos voltar para o ponto central da nossa aula de hoje. Muito bem. Aleluia. A Bíblia ensina, meus irmãos, que o Espírito Santo habita na vida do crente, servo fiel a Jesus, dando-lhe inclusive a capacidade de entender assuntos espirituais. Então, nós falamos aqui desse início, desse acontecimento, e agora nós vamos sair um pouquinho do início e mostrar uma vida que confessou Jesus, se entregou para o Senhor, e como é que essa pessoa realmente passa a viver, né? Então aqui deixa claro que a Bíblia ensina que o Espírito Santo habita na vida do crente. Um detalhe, fiel, porque crente até o diabo né? A Jesus, dando-lhe inclusive a capacidade de entender assuntos espirituais. Percebam, irmãos, creio que todos nós aqui, por mais entendido que fosse de letras, a irmã Rita, que tem muito conhecimento de letras, né, demorou bastante, né, para entender muitas coisas, mas o que é que a gente vê? É que o céu se abre, a cortina é tirada, o véu é tirado, quando o Espírito Santo realmente habita no ser humano. Enquanto não, é embaraço. A gente ainda vê pessoas na igreja com dificuldade de aceitar certas doutrinas da Bíblia, porque ainda precisa pegar colírio de Jesus, né? Tá lá escrito que Jesus coloca colírio espiritual nos olhos para a pessoa enxergar. Uma figura de linguagem para a gente falar de enxergar, de entender as coisas por Deus, pela palavra e pelo Espírito. Mas vamos lá. No Evangelho de João 14, 23, olha o que Jesus disse, irmãos. Isso aqui vai ficar gravado, depois vocês podem anotar em casa, porque a gravação vai para vocês. Se alguém me ama, olha o que Jesus está dizendo, é o Salvador, tá? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
Aí Jesus disse: e viremos para ele e faremos nele morada. Qualquer pessoa pode dizer que Deus está na vida dela, irmãos. Não tem problema nenhum, não tem problema do ponto de vista pessoal. Agora, com Deus é outra história. É Jesus que está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se os irmãos perceberem, é uma ordem que eu estou dizendo assim, ó, passo a passo. Ó. Quem guarda a minha palavra, ele diz aqui: meu Pai o ama, o amará, né? Aí ele diz: e viremos nele e faremos nele morada. Para Jesus morar, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Guardar a palavra. Lá no Evangelho de João 8, quando diz assim: e muitos creram nele, creram em Jesus, aí está lá escrito assim: e Jesus disse aos judeus que criam nele, que tinham uma religião e achavam que estava tudo bem. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Será. Então, a condição, irmãos, de ser servo fiel é pela palavra em primeiro lugar. Tá certo? Então, não vamos desprezar a palavra do Senhor, irmãos. Então, a igreja, eu vi uma frase também que encheu meu coração. Primeiro, a igreja de Jesus tem que olhar para Jesus para depois olhar para o mundo. Quando a gente fixa os olhos em Jesus, irmãos, e olhamos para o mundo, nós queremos apresentar o Jesus da Bíblia que nós conhecemos ao mundo. E não ao contrário, querer trazer o mundo para apresentar a Jesus uma forma de vida e até de evangelização. Tá? Um monte de evangelismo, de evangelização com muitas coisas mundanas, indecentes, que Deus nunca vai aprovar, profanando a palavra e o templo do Senhor para atrair pessoas, para ter gente. Não, peraí, irmãos. Quantidade de pessoas não significa salvação, não. O que significa qualidade. A gente quer muita gente. Jesus quer todos, vinde a mim todos. Mas tem que passar pelo processo da palavra do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:14, irmãos. Percebam que Paulo fala de salvação, mas primeiro ele ligando com o que Jesus falou, ele diz assim: a palavra da verdade. Então não podemos pensar em salvação sem antes a nossa vida alinhada com o Senhor. Mais uma vez, nós estamos falando de perfeição. Mas Deus está vendo quem quer realmente servir de verdade. Agora no Evangelho de João 16:13, quem for rápido pode encontrar aí. Quem não for, depois você pega na gravação. Evangelho de João 16:13. Mas Jesus dizendo: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha bem. Jesus que está falando para mim e para você, para a igreja dele. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Meus irmãos, esse ponto aqui fala muito comigo. Se o Espírito Santo, na missão que ele está, é Deus, mas na missão de ensinar, de instruir a igreja, Jesus está dizendo que o Espírito Santo não vai falar de si mesmo. Porque ele é uma pessoa. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Mas ele está manifesto agora, como Jesus também esteve. Quando o homem aqui nessa terra, e Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então percebam que Deus manifesta em pessoas. Quando essas pessoas se manifestam, o Senhor deixa claro que essa pessoa é um só, é Deus, mas tem vontade própria, dando para nós o exemplo que nós também temos nossa vontade, tá? E não é porque eu confesso em Jesus que eu sou livre para fazer o que eu quero, como alguns dizem. Agora eu sou minha vida de Jesus, sou livre, inclusive para desobedecer, para fazer o que bem quer da vida e não considerar a palavra de Deus, não, irmão. Então perceba, eu trouxe uma doutrina aqui que hoje eu quase que trazia ela de novo, aspectos da salvação.
Eu fiquei muito feliz porque essa doutrina já está com mais de 400 visualizações. Então, algumas pessoas gostaram, né? Traz muitos pontos importantes do aspecto da salvação, porque a salvação, irmãos, ela implica em muitas coisas. Alguém diz: Jesus morreu por mim, eu estou salvo. Amém. Dependente do sacrifício, para salvar, expiar o pecado, está 10. Mas eu tive uma visão assim da graça e do sacrifício seguinte: toda vez que nós pecamos, num sentido figurado, nós corremos ao pé da cruz para pedir perdão, e a graça pelo sacrifício de Cristo nos perdoa. Mas eu tenho a outra visão daquela mulher adúltera, que quando queriam apedrejá-la, né, que o Senhor disse: cadê os teus acusadores, né? Foram embora. E o Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Jesus disse: vai, e está tudo bem? Não peques mais. A graça nunca vai concordar com o meu e o teu pecado, irmão. Nunca cai nessa armadilha, tá? O sacrifício de Cristo não é para nos dar liberdade para pecar, tá bom? Então está dentro do aspecto da salvação. Isso não é dificultar, é dar entendimento. Porque essa passagem do eunuco de Filipe parece que é tudo assim: batizou, está tudo resolvido. Não, batizou, está proclamado. Mas a vida, até a chegada ao encontro com Deus, tem uma trajetória que nós devemos observar esses outros versículos aqui. Vamos lá. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta aos Coríntios 3,16. Olha o tom da palavra do apóstolo ensinando. Não sabeis vocês não sabem que vocês são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você não sabe? Então essa palavra, ela tem basicamente 2 pontos interessantes. Primeiro, ela está afirmando para aquele que realmente tem a vida diante de Deus, que fica tranquilo, o Espírito Santo está contigo, ele te conhece. Mas para aquele que vive uma vida de crente, de cristão, de salvo, mas dando mau testemunho, não, o Espírito Santo não vai habitar. Eu também tenho uma visão muito clara pela Bíblia. Quando Davi pecou, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando Davi pecou e causou ira em Deus, Deus o castigou. E quando ele percebeu que Deus ia se retirar da vida dele, o Espírito de Deus ia se retirar da vida dele, ele disse: Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Então nós temos que ter essa consciência de quando a nossa vida, como salvo em Cristo, como filho de Deus, né, com todo esse conhecimento da salvação, nós estamos morrendo. O Espírito de Deus está se retirando. Porque se nós não atentarmos para isso, irmãos, a gente perde a vontade de vir à igreja, perde a vontade de ser crente, não quer mais louvar, não quer mais ouvir, não quer mais nada com nada, e fica só procurando desculpa e botando culpa em alguém. Não, em nome de Jesus, vamos cuidar primeiro a gente cuida da nossa vida, tá bom? E deixa os outros na mão de Deus, porque Deus é quem vai mudar. Então vamos lá, aqui tem uma afirmação que é o mais importante para nós: o homem torna-se morada de Deus, quando de fato ele tem um encontro com Deus. E é isso tudo que Deus quer. E é isso que vai me manter vivo, te manter vivo e crente fiel, tá? Ora, agora 1 carta aos Coríntios 2, 14 a 15. 1 carta aos Coríntios 2, 14 a 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então aqui fica claro, irmãos, que para servir a Deus, para obedecer, né, eu quero colocar essa palavra obedecer assim, no meu coração a vontade de obedecer. Em alguma coisa nós falhamos, tropeçamos, devido a circunstância, uma situação ou outra, mas rapidamente nós recorremos, pedimos perdão, misericórdia, estamos ali lutando contra o pecado. Essa é a posição do crente fiel. Tá? Então, quem tem esse discernimento espiritual, ele não se conforma
pelo fato de, eu sou um salvo em Cristo, e viver de qualquer modo. Não, ele não se conforma, tá bom? Então, percebam que a explicação de Filipe para o eunuco foi se tratando de quem era, de quem o profeta falava, de alguém ou dele mesmo? Não, esse aqui é o Messias. Jesus disse assim: o que os homens dizem que eu sou para vocês, né? Então, é isso aí. O eunuco, apesar de religioso, esforçado e leitor, o Espírito Santo não habitava nele para entender o que lia. Tá? Aqui é um outro detalhe interessante, irmão. A revelação de Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de entender de uma noite para o dia. Da noite para o dia. Não, todo dia nós estamos aprendendo, lendo, ouvindo, vendo, o Espírito Santo, orando. É assim. Mas nós temos que estar sempre desejando. O eunuco, ele deveria ter muitos conhecimentos sobre Deus, sobre fé, porque ele era um discípulo do judaísmo. Mas nessa parte ele não entendeu. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo nesse momento para entender. Porque já naquele tempo não era todos que tinham o Espírito Santo. Estava começando, agora uma nova vida por Cristo, e recebendo o Espírito Santo e sendo iluminado. E a igreja de Jesus, irmãos, em Cristo, recebe o Espírito Santo. Tá? Então, por isso que fica mais fácil para nós, quando nós associamos ou ligamos palavra, oração e Espírito Santo. As coisas vão se esclarecendo, né? É necessário a presença do Espírito Santo na oração, na leitura e na interpretação da Bíblia. Não adianta só a letra, só o conhecimento literário, o significado das palavras. É importante ter o Espírito Santo para entender o que ele está falando naquele jogo de palavras, de textos ali. O que é que Deus está falando, o que é que Deus quer. Né? E aí a gente vai em outras partes da Bíblia, que é chamado contexto, para a gente entender realmente o que Deus quer falar naquele tema, naquele assunto. E às vezes a gente precisa de uma ajuda de alguém que estuda mais um pouquinho que nós. Né? A Bíblia é um livro espiritual que se discerne espiritualmente, irmãos. Tá? Então, lamentavelmente, tem muitos profundos nos estudos e tudo, que se perdem em coisas tão simples que um crente que não tem nem teologia não se perde. Não dá para nós comentar aqui agora, mas só para vocês entenderem que se não tiver o Espírito Santo, o conhecimento muitas vezes não leva a nada, do ponto de vista de relação real com Deus. Primeira carta aos Coríntios 2, 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Quem é que me conhece? Eu. Você conhece você, que está aí dentro. Certo? E às vezes a gente diz assim: eu não estou me conhecendo não, você já falou isso? Ou então você vive 38 anos com a esposa, né? Todo dia, quase todos os dias com ela, e ela diz: agora que eu estou te conhecendo. Você vê como a gente é complicado, né? Isso é o ser humano, agora imagina Deus. Olha o que diz mais. Mas porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós só vamos conhecer Deus com mais profundidade, irmãos, se tiver o Espírito Santo. Senão, fica tudo no mistério, viu? Sem entender nada. Deus é mistério também, mas Ele quer revelar. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O cristão, servo fiel, que é templo do Espírito Santo, também não deve entender e aceitar, também deve entender e aceitar que é necessário estudar, interpretar as Escrituras. O Espírito desvenda o que o autor está falando. Então, eu oro, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho visão, tenho revelação, eu também preciso estudar a Bíblia. Amém? Nunca faça isso. Tá? Não, eu dobro o joelho, eu oro, Deus fala comigo. E a Bíblia? Não, como disse uma para mim, eu não tenho tempo para a Bíblia, não. Aí cometeu um erro gravíssimo, colocou uma igreja em confusão por uma má interpretação das Escrituras. Então, e era uma serva de Deus, mas faltou o conhecimento. Por isso que a Bíblia diz: crescei na graça, que é espírito, é oração, é
relação direta com Deus, e no conhecimento, que é a informação, o conteúdo. Nós não podemos nos separar, é um conjunto da obra. Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Olha o que está escrito. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Tem pessoas que pedem para Deus mostrar de tudo, só não pedem para mostrar o que a Bíblia está falando. Aí fica ruim, irmão. Porque perde muita coisa que está revelada nas Escrituras, tá bom? Então, pensa nisso, tá? Estou falando aqui para os irmãos presentes, mas para quem vai nos ouvir também, nós devemos estar atentos. Deve haver interesse real, um grande esforço, muita boa vontade para aprender, irmãos. Aprender cansa, ler cansa. Teve períodos longos de estudo que eu fiz, para a glória de Deus, que às vezes eu ia me levantar, as pernas estavam travadas, porque já estava quase 1 hora sentado ali, tão compenetrado ali, ouvindo, lendo, uma coisa maravilhosa. A gente viaja mesmo nas asas do Espírito. É muito bom que Deus encha todos nós desta alegria, desse esforço para Deus. Bom ouvinte, presta atenção. Um bom ouvinte, presta atenção. Quer ver se alguém é atencioso? Fale 10 palavras. Quando terminar, você diz assim: foi que eu falei? Hã? O quê? Foi que você entendeu? Não, passe para outra aí que eu... Né? Não aprende, irmão. Se não prestar atenção, se não colocar a mente e o coração, não aprende. Tá? Entenda que isso não é uma crítica, assim, apontar, não. Isso é despertar-nos para cada vez mais prestar atenção. Então vamos lá. Um bom ouvinte, ele presta atenção, ele anota. Cria o hábito de pegar um caderno, uma caderneta, alguma coisa, e anota aquela frase, aquela palavra que te chamou a atenção, para estudar mais, para perguntar depois. Anotar. Ouvir gravações, irmãos. Tem doutrina que eu ouço 2, 3, 4, 5, porque eu estou querendo entender o que eu falei até e melhorar. Tem doutrinas que eu faço reedições, que eu faço alguns complementos, algumas coisas que Deus vai falando comigo depois. É uma fonte inesgotável. Ouvir gravações, perguntar, interagir, não é contender com quem está ensinando. Porque tem umas pessoas que não é o nosso caso aqui, graças a Deus, por um lado, né? Da contenda, não. Que a pessoa fala 5 minutos sobre um assunto, a pessoa vem com outro assunto desfazendo tudo que o outro fez. Não, isso não é interagir, isso não é participar, isso é espírito de confusão, tá bom? Agora, esclarecer, sempre bom, devemos e queremos. O trabalho de cavar o solo bíblico através dos tesouros do conhecimento é conosco, amém, irmãos? Se alguém disser que tem um tesouro aqui, todo mundo vai remover tudo aqui. Tem um filme da Serra Pelada que eu não esqueço uma parte lá. Há muitos anos, né? Serra Pelada, do ouro lá, né? E aí uma pessoa perguntou para o outro lá, qual é a maior experiência que você tem aqui? Aí ele disse assim: a maior experiência que eu tenho aqui é que aqui se cumpriu a palavra do Senhor. Acaba meio assim desorientado, né? Parece um doidinho, mas sabia o que estava falando. Aí o repórter perguntou: o que é que você quer dizer com isso? É porque lá está escrito que se a gente tiver fé, a gente transporta um monte de um lugar para o outro. E nós, aquele monte dali que vocês estão vendo, um monte, uma serra, nós transportamos de um lugar para o outro atrás de ouro. Entendeu? Então, eu ainda me arrepio com isso, porque, irmãos, nós queremos riquezas, mas não queremos cavar, nós não queremos sofrer, meu Deus do céu. Nós queremos tudo de bandeja, até que desapareceram uns falsos anjos que andavam com as bandejas aí na mão, né? Porque apanhou tanto que foi embora. Então é o seguinte, Deus não dá nada de graça para ninguém não, a salvação sim, amém? Mas o nosso Deus, Ele quer ver o meu esforço e o teu esforço,
Quem pode pedir ajuda a Deus hoje, que eu estou pedindo aqui, tá bom? Vamos nos esforçar para Deus nos dar o crescimento a todos nós. Parte humana com a presença do Espírito Santo. O que é que o ser humano faz? Ele lê, ele estuda, ele interpreta, ele contextualiza e ele aplica. Com o Espírito Santo isso torna uma coisa maravilhosa. E é isso que eu tenho buscado. Estou aprendendo. Pensar uma mesma coisa, meus irmãos. Filipenses 2:2. O apóstolo diz para os filipenses: completem o meu gozo. Eu já sou feliz, mas eu quero mais felicidade. Ele diz: completai o meu gozo. Aí ele diz: sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Meus irmãos, eu fico impressionado, porque eu já vivi em ambientes de muito movimento, que dizia que era do Espírito, mas era muita confusão, irmãos. Muita briga, muita contenda. Como é que pode isso, irmão? Claro que tem coisa que a gente não vai se entender, tem coisa que vai haver um choque entre nós, mas no Senhor Jesus a gente vai encontrar uma solução. Agora, viver em guerra, não. Então, pontos fracos no aprendizado. Ponto fraco, o que é? Por que às vezes não aprende? Muitas vezes. Não busca esclarecimento na fonte. Quer uma explicação? Vai na fonte. Você quer saber o que o pastor, alguém falou? Vai nele, pergunta, não entendi o que você falou. Ele vai te falar. Quer saber o que Deus está falando? Vai em Deus. Não está conseguindo ter de Deus ali direto? Vai em alguém que tem temor de Deus e que conhece. Você vai receber do Senhor. Distração é um impedimento, irmãos, que eu já falei aqui, para desenvolver, para crescer no conhecimento. Fica, muitas das vezes, ocupado com coisas que não traz crescimento. Traz muito mais divertimento. É bom se alegrar, rir, né? Tem tanta coisinha interessante, mas vamos gastar mais tempo com coisa mais concreta também, tá bom? Distração, conversas, mente longe. Né? Às vezes só corpo presente, não está ligado, não está acompanhando. Não tem dúvida, levanta a mão. Olhar, fica distraído. Ouvindo, pensamento, pensando, está ouvindo, mas está pensando como é que eu vou combater isso daí que ele ou ela está falando. Não, isso daí não cresce. Agora, se quiser explicação ou quiser ajudar, ótimo. Ou visão diferente, mas que não desvirtue o ensino que está sendo ministrado. Não se manifesta, porque não procura pensar, raciocinar com quem está ministrando. Tem entendimento isolado e não coletivo. Nós somos um corpo, hein? Com contexto de individualismo, até as interpretações das Escrituras. Então, nós estamos aí tendo, cada dia crescendo, muita polêmica no mundo cristão, irmãos. Porque as pessoas não procuram buscar em Jesus um entendimento coletivo para o crescimento do corpo, da obra de Deus, na vida de cada um de nós. Que Deus me abençoe, te abençoe e nos dê cada dia mais crescimento, entendimento e firmeza na fé. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Glória a Deus. A nossa irmã Maria Melo não veio porque ela não está bem. O irmão sabe que ela tem problema cardíaco e de ontem para hoje ela passou mal. E está bastante complicado. Vamos orar por ela. O Diego, ele está entubado ainda. Tentaram, né, tirar, mas se agitou muito e a coisa está complicada. E Diego é o filho da diaconisa Vera Xavier. Hoje eu já falei com ela, nós vamos estar orando por ela, para Jesus dar força, muito sofrimento daquela mãe e pelo milagre na vida do Diego, né? Vida física e vida espiritual. Deus já deu muitos livramentos a ele, tá? Que Deus tenha misericórdia. E aproveitando a irmã Vera, irmãos, a igreja já deu uma pequena ajuda financeira. Algumas pessoas aqui da igreja isoladamente já pediu ajuda, até fora da igreja, financeiramente. E quem se dispor a fazer uma oferta ajudando a irmã Vera, diaconisa Vera, nesse tratamento aí do filho, de acompanhar, porque ela está o tempo todo dedicada a ele. É uma mãe, é uma dor muito grande esse momento. Então, quem puder
contribuir, ajudar, fala comigo no celular, no privado ou pessoalmente, tá bom? Que a gente encaminha para ela, tá certo? Nós também estávamos orando por um jovem ele, né, irmã Rita? O Ricardo, filho da Cida, né? Hoje eu falei com ela, já está em casa, para a glória de Deus. Vamos pedir que Deus continue operando na vida dele, da mãe, da família, tá? Lá em São Paulo. Ela não é crente, mas toda vez que acontece alguma coisa lá, ela clama por oração. É uma oportunidade da gente estar testemunhando da fé também para ela. Foi chefe da irmã Rita por muitos anos em São Paulo, mas continua esse vínculo, né? E é interessante, irmãos, as pessoas quando vê Deus agir, elas confiam na oração, porque está escrito, né, que a oração feita por um justo tem efeito. Deus opera, pensando também na salvação destas vidas, tá? Vamos pedir pela diaconisa Lúcia Vidal, pela Francisca Vidal, pela saúde delas. Vamos pedir também pelo pastor Adriano. O pastor Adriano justificou a ausência dele, porque ele está faltando um motorista lá na empresa, ele está trabalhando dobrado, não tem hora para sair. Vamos pedir também pela irmã Roberta, que se reconciliou com Jesus. Vamos estar fazendo uma visita a ela para o Senhor Deus ajudar e ela se firmar em nome de Jesus, né? Vamos pedir também pelo João Batista, que é um rapaz que fez um serviço lá em casa ontem, afastado do Evangelho. Conversamos bastante, ele prometeu que vem domingo na igreja. Vamos estar orando por ele, pelo Del, que é o irmão que trabalha ali fazendo serviço para nós também, tá? Hoje também à tarde nós visitamos a irmã Luz, que veio aí visitar a neta dela. Está morando com as filhas lá, porque está complicada a saúde dela e não pode mais sair só, e é uma complicação. Mas as filhas levam ela nas igrejas lá, eles dizem, mas minha igreja não é aqui não, é lá em Calcaia, né? Então ela chora querendo vir para cá, mas é distante, né? Mas creio que final de semana ela vai estar aqui, domingo. Vamos orar pela irmã Luta, porque ela fez o cateterismo, complicação também cardíaca, tá? Vamos pedir a cura dela em nome de Jesus, tá? E lembrando que amanhã nós temos a campanha lá do irmão Francisco Souza, e quanto mais irmãos vierem, tá? Tem outros lares para visitar. Então a gente divide as equipes, tá bom? Como foi na quinta-feira passada, tá? Quem puder estar aqui nos ajudando, eu conto com a sua presença em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Carlos André para ele fazer essa oração, pedir o milagre de Deus nestas vidas, pedir pela obra do Senhor, meus irmãos, para Deus abençoar, tá bom? E o pastor Carlos André gosta de orar, visitar, quem quiser visita, está aí ele, a diaconisa Silvia e a equipe. Eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor, meus irmãos. Coloca de pé, vamos orar, né, em favor dos irmãos que precisam de um milagre da parte do Senhor, amém? Ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós entramos, ó Deus, na Tua presença, meu Deus, primeiramente para Te dar graça, para Te glorificar, para Te agradecer, ó Deus, pelo ensinamento, ó Pai, desta noite. Continua, ó Pai, abençoando o Teu Filho, ó Pai. Pai, no ensinamento da Tua palavra, que possamos, ó Deus, sair daqui, meu Deus, e colocar em prática na nossa vida, meu Deus, buscando, ó Deus, e Pai, entender, meu Deus, a Tua vontade, ó Deus, através da Tua palavra. Pai, nós Te pedimos também, meu Deus, visita cada um, ó Pai, a qual foi citado, meu Deus, foi lembrado, ó Pai, Pai, pedindo, ó Pai, rogando oração, pedindo, ó Pai, ajuda, meu Deus. Visita ali a Tua filha, a irmã Vera, meu Pai, ó Deus, que está esperando no Senhor, ó Pai, pelo milagre, ó Pai, pela vida do filho dela, Pai. Senhor da glória, conforme, ó Pai, faz a Tua vontade agora, meu Deus. Usa, Pai de misericórdia, Pai, em favor, ó Pai, do filho da Tua filha, meu Deus, ó Deus e Pai, meu Deus, o Senhor está dando oportunidade, ó Pai, para aquele homem, ó Pai, aceitar o Senhor, ó Deus, vai agora trabalhando na vida dele, tira ele, ó Pai, daquela situação, para que ele possa abrir a boca, Senhor da glória, e Te aceitar, Senhor da glória, Arabaxandaramanai, meu Deus, pelo poder, Pai, da Tua palavra. Visita a irmã Maria, meu Deus, Pai, faz o milagre na vida da Tua filha, da Tua serva, meu Pai. Visita a irmã Lúcia Vidal, ó Senhor da glória, pelo poder da Tua palavra.
agora. Vai arrancando, ó Deus e Pai, as enfermidades do corpo, vai arrancando os problemas, as adversidades, ó Deus e Pai, e vai dando, ó Pai, vitória, Pai, a tua filha, Senhor da glória, pelo poder que é na tua palavra, meu Deus, a cada um, ó Pai, a qual foi citado, ó Deus, nesta noite, a tua mão vai lá agora, meu Deus, vai tocando, vai arrancando esta enfermidade agora, meu Pai, a esses, ó Deus, que estão, ó Pai, assistindo esta live, ó Pai, pelo poder que é na tua palavra, toca nele agora, Senhor da glória, arranca, meu Pai, a enfermidade agora, pelo poder que é na tua palavra, vai haver testemunho para a glória do teu nome, ó Deus e Pai, aos nossos irmãos que estão aqui também, Pai, da igreja, ó Deus, começa a tocar, começa a repreender todo mal, arrancar, Pai, toda enfermidade, visita, Pai, do alto da cabeça, até, Pai, a planta do pé, e aonde estiver uma enfermidade agora, nós damos as ordens, ordem essa que vem de Jesus Cristo de Nazaré, Arabande Comanai, saia, 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 saia todo mal agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebe agora a tua cura, recebe agora a tua cura, recebe a tua bênção, recebe a tua vitória. Abençoa, meu Deus, as famílias, Senhor da glória, começa a trabalhar na vida do filho, na vida da filha, começa a trabalhar na vida do esposo, da esposa, Senhor da glória, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, faz um grande mover, ó Pai, nesta casa, nesta família, meu Deus, ó Pai, eu coloco o trabalho de amanhã, meu Deus, trabalho esse, ó Pai, que agrada ao teu coração, ó Deus, nos enche do teu Espírito, meu Deus, Pai, para sermos, Pai, direcionado pelo Senhor, Pai, para que não venhamos falar, Pai, meramente de nós, mas falar da tua vontade, meu Deus, Senhor da glória, levanta, Pai, uma igreja, meu Deus, uma igreja determinada, meu Pai, a fazer o teu ide, meu Deus, a fazer a tua vontade, a proclamar o teu reino, anda caçuia da comanai, que teu Espírito nesta noite, ó Deus e Pai, Ele vinha nos renovar, Ele vinha, Pai, nos direcionar, nos guiar, meu Pai, como a tua palavra fala, ó Deus, o texto a qual foi lido, ó Pai, é de um homem que estava correndo a pé atrás, ó Pai, de uma carruagem, que teu Espírito, ó Pai, nos faça correr, te calabachandaramanai, em busca de vida, em busca de vida, em busca de vida, meu Deus, porque o diabo, ó Pai, está ganhando espaço, mas eu ainda quero acreditar que tem uma igreja valente, uma igreja corajosa, uma igreja que vai fazer a diferença. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu já te peço, Pai, prepara o ambiente, prepara, Pai, o ambiente para milagre, prepara, Pai, o ambiente, ó Pai, para cura, mas prepara também o ambiente, ó Pai, para salvação, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Assim, Deus e Pai, nós te pedimos, assim, Deus e Pai, nós te oramos e assim te agradecemos para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Obrigado, Jesus.